Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo 96, o seu programa de entrevistas da nossa TV Polo. O programa de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o gás do riso. E para isso, nós convidamos aqui um especialista no assunto que está aqui em Cubatão. Vamos falar com o doutor Benedito Alexandre Vicente Neves. É isso? O nome é grande, às vezes acaba complicando. Benedito, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na TV Polo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, boa noite. Eu vim aqui para que a gente possa dar um parecer sobre como funciona essa técnica de sedação, né? Principalmente usada para diminuir a ansiedade e o medo dos pacientes frente ao tratamento dentário. Então, você que tem um pouco de pânico da anestesia, aquela coisa absurda, né? Tá aí uma boa alternativa, vai ficar mais fácil para você até agora. Quando vê aquela agulha, você entra em desespero, então você pode agora ter uma oportunidade a mais, né? Ter uma chance a mais de fugir desse medo. Dr. Benedito veio aqui para explicar para a gente porque muitas pessoas desconhecem essa técnica que a gente chama de sedação consciente, é isso mesmo? A sedação consciente é uma técnica utilizada há mais de 150 anos nos Estados Unidos já, principalmente voltada para a área de odontopediatria, né? Seguinte, sedação consciente, você seda a pessoa com o famoso gás do riso, é isso? E é um gás que mistura oxigênio e gás nitroso? É uma mistura do óxido nitroso, tá, e do oxigênio. Tá? Essa mistura ela provoca uma sedação superficial do paciente, eliminando o medo e a ansiedade frente ao tratamento odontológico. Né? Certo. E qualquer um pode usar, qualquer pessoa pode usar esse tipo de sedação? A sedação ela tem pouquíssimas contraindicações, né? Ela é indicada para pacientes cardiopatas, hipertensos, pacientes que têm náuseas, idosos, crianças, pacientes especiais, inclusive, né? Ela é bem utilizada porque os riscos inerentes à técnica são muito pequenos. Tá? E quando, por exemplo, chega no teu consultório e vai fazer um tratamento, tu fala assim, doutor, graças a Deus não tem mais agulha? É isso? Não. A técnica ela controla o medo e a ansiedade e ela dá uma sensação de perda de sensibilidade. Ela diminui a sensibilidade, deixando o paciente tranquilo. Ele vai conseguir tomar uma anestesia que é necessária mesmo com a utilização da técnica, mas sem sentir aquele desconforto e sem apresentar aquela fobia, aquele medo que normalmente a maioria das pessoas tem. Tá, por exemplo, na realidade ele fica impossibilitado de reagir, por exemplo, tem gente que quando vai eu tenho uma filha, né, criança, e ela vê aquela seringa, vai para a boca dela, tem desespero, tem que amarrar a bichinha. Na realidade o gás, né, ele possibilita um trabalho, uma cooperação maior do paciente, visto que o paciente fica num estado de relaxamento significativo, né? Aí ele fica mais receptivo ao tratamento, mais colaborador, tá? A musculatura fica mais relaxada, entendeu? E tem uma vantagem grande dessa técnica que a pessoa perde a noção do tempo. Então, o paciente está ali 1 hora e meia sob intervenção e quando é eliminado o processo de sedação, pouco tempo ele percebe que passou muito mais tempo do que na realidade ele passou. Tá bom, o doutor é dentista, mas é necessária alguma especialização para esse tipo de tratamento? E, por exemplo, só dentista usa isso? Não, normalmente esse gás é utilizado na área médica, né? Principalmente a nível hospitalar, né? Inclusive ele é utilizado nos carros de resgate, é um gás que é utilizado comumente, ele é um gás que não
não Absorve? Não, ele tem um tempo necessário que fica no organismo? Não tem uma média disso? A absorção do gás ela é nula, né? Ao contrário dos medicamentos que são utilizados para sedação, via oral ou endovenosa normalmente, o gás, à medida que você inala, você concentra o gás dentro do teu organismo, ele faz o seu efeito e quando você expele o gás, ele sai totalmente do seu organismo. Não há uma concentração, consequentemente ele não fica no organismo, não prejudica, não é metabolizado pelo fígado. Como é que você falou que quando você elimina o gás, como é que você faz para tirar o gás da pessoa? Só desliga o aparelho? Como não, a sedação ela é iniciada através da inalação de oxigênio puro. Certo. Quando você começa o processo de sedação, você oferece ao paciente 30% de oxigênio, certo? Já 10% a mais do que ele respira normalmente no nosso ar. Então, o oxigênio, por si só, ele já compreende um meio de deixar o paciente numa condição mais favorável. Certo. E, à medida que vai passando o tempo, você vai aumentando a concentração de óxido nitroso, até que o paciente relata um bem-estar e realmente o que propõe o gás, né? O controle do medo e da ansiedade. Tá, mas diga assim, por exemplo, acabou o tratamento, acabou a anestesia, já lá, tirou todos os dentes, a pessoa está lá, já fez o que tinha que fazer, mas quanto tempo depois ela ainda fica, vamos dizer assim, sedada? Quanto tempo dura uma sedação dessa? A sedação ela pode ser usada por tempo indeterminado. À medida que você quer eliminar o procedimento, você elimina a concentração do óxido nitroso e administra de 3 a 5 minutos de oxigênio para o paciente, ele volta normalmente como ele estava, sem problema nenhum. Não sai meio tonto não, assim? Inclusive ele pode executar suas tarefas, dirigir, sem problema nenhum, o contrário dos outros medicamentos que continuam agindo no organismo durante todo o dia, né? Que pediu o uso dessa, vamos dizer assim, dessa técnica que hoje assim, popularmente é o preço, ou não? Você disse que existe há mais de 150 anos e no Brasil tem já um tempinho, mas aí você disse que com mais 5 anos vão ter acesso. É em função do preço? Em função do alto custo do equipamento, né? O gás ainda, ele pelo preço, ele se torna inacessível à população de média baixa renda, né? Certo. Mas com o passar dos anos acredito que todos poderão ter acesso aproveitar essa inovação aí. Tá bom, nosso primeiro bloco está acabando, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar falando aqui de saúde bucal, nós vamos saber mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, depois nós vamos deixar um telefone, endereço do doutor aqui, para ele estar dando outras orientações para você. Bem, não deixe de visitar o nosso site. Você já sabe, www.tvpolo.org. Lá você pode ver a nossa programação, lá você pode conhecer um pouco das fotos que a gente faz aqui no estúdio e vai ter algumas informações legais sobre a TV Polo. Então, visite lá o nosso site, tá ok? E pode até mandar um recadinho para nós, tem os e-mails de cada programa lá, você pode acessar e mandar um e-mail para a gente com alguma dúvida ou com alguma coisa que você queira saber da TV Polo, tá bom? Papo 96 vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. A TV Polo apresenta Monal e Você na Balada. Monal, eu e você na balada. É outra produção da TV Polo. O programa viaja pelas noites cubatenses, pegando os melhores momentos da agitação jovem. Bem, estamos de volta com o Papo 96, aqui pela sua TV Polo, canal comunitário de Cubatão. O programa hoje, falando sobre saúde bucal, falando sobre o gás do riso, está conversando aqui com o Dr. Benedito Alexandre, que veio falar um pouco para a gente sobre essa nova técnica de sedação. E acabei nem falando para você que o doutor é um especialista no assunto, não é qualquer dentista que pode ter isso no seu consultório, ele precisa fazer um curso, é isso? Existe um curso de capacitação, né, regularizado pelo Conselho Federal de Odontologia que possibilita o profissional a atuar nessa área, né?
Hoje, eu estava comentando aqui nos bastidores, antes de começar o programa, falei que hoje em dia é muito mais difícil a gente ir para o dentista, né? Antigamente você falava assim em casa, olha, eu vou para o dentista, né? Vou para o dentista, eu para o dentista quando você vai para o médico. Mas hoje em dia é tanta especialização nessa área, você tem um que cuida só da gengiva, outro que faz canal, que eu não sei qual o nome que está. É o endodontista, né? Tem o que só faz aparelhos, que no caso acho que é o que o doutor faz, não é isso? Sim. Que é o ortodontista. Isso. Então são tantas especializações, hoje em dia é mais difícil decidir no dentista ou mais fácil? Não, hoje em dia acredito que a odontologia está evoluindo, né, para poder proporcionar tratamentos com maior qualidade, né? O fato dos profissionais se especializarem dá a eles condições de executar determinados tratamentos com maior eficiência, qualidade, tendo esse embasamento mais profundo, coisa que a graduação na faculdade não consegue dar, eles conseguem através de cursos de especialização. Bacana, você está falando em aparelho, eu lembrei o seguinte, antigamente usar um aparelho era um desespero, né? As pessoas que usavam aquele aparelho eram até mal visto, olha, está usando. E hoje em dia tem gente que corre para o consultório porque quer usar um aparelho, porque é chique, está na moda, tem vermelhinho, amarelinho, azulzinho, hoje em dia é uma febre. Como que é isso? Na realidade acabou virando um modismo, né, a colocação do aparelho, principalmente pelos adolescentes, né? Mas os profissionais especialistas são pessoas capacitadas para diagnosticar e indicar o tratamento adequado. Certo. Para determinadas situações que ocorrem. Mas o uso do aparelho, ele se deu por um determinado, assim, alguma convenção de um padrão de sorriso? Sim, porque o sorriso, como você sabe, ele abre as portas para a sociedade, para o trabalho, e é o cartão de visita da pessoa, né? Certo. A pessoa com um sorriso saudável e bonito, ela cativa mais as pessoas, né? Tem acesso ao trabalho mais facilmente, né? Então, o sorriso sempre é muito bem-vindo, né? Certo. E essa questão dos aparelhos, que aí começaram a criar aparelhos coloridos ou com modelinho, amarelinho, com algozinho. Isso daí acaba sendo um instrumento para poder seduzir os adolescentes à utilização do aparelho, à colaboração durante o tratamento, né? É um diferencial assim que motiva, basicamente, né, estético, né? Mesmo, né? É para motivar mesmo, para que eles possam ver dentro do tratamento determinadas coisas positivas, né? Certo. Falando ainda de aparelho, de ortodontista, hoje em dia se popularizou muito isso, né? Então, é mais difícil você opinar. Como você sabe, por exemplo, que aquela pessoa ela é um especialista no assunto? Tem algum diferencial no consultório ou algum tipo de diploma que a pessoa identifique que ele é um especialista? Ou associação, né? Existe uma associação que é a APEL, Associação dos Especialistas em Ortodontia do Estado de São Paulo, né? E essa associação ela possui um site que as pessoas podem acessar e comprovar se o profissional que elas estão consultando é realmente um especialista que está cadastrado dentro dessa entidade, né? Então, o que eu posso falar a respeito disso é que você que tem interesse de colocar o aparelho, jamais faça o tratamento pelo preço. É importante que você procure um especialista que faça um diagnóstico correto para que o seu tratamento se desenvolva rapidamente e tenha um resultado positivo. Certo. Não adianta você ir tratar num local que tem um preço acessível e ter esse teu tratamento que normalmente leva de 2 anos a 3, levado a 5, 6, 7 anos. Entendeu? Então, hoje em dia, o que eu falo para os meus pacientes é: procure um especialista. Se você tem dúvida em relação ao próprio especialista, procure um segundo, procure uma terceira opinião, até que você consiga realmente o que você pretende, né? Tá. Eu vou voltar a falar no último bloco ainda do gás. Tem mais pergunta para fazer sobre o gás ainda?
Tem essa história também de eu ir lá e me sedar para ver, sentir essa sensação e depois tentar passar para as pessoas de casa, né? Então acho que vão marcar para a gente ir lá e depois a gente inclui no terceiro bloco. Pois antes, aparelho. Qualquer pessoa pode usar? Tem idade mínima ou máxima para aparelho? Não. Se diz que assim, existe uma tendência lógica dos adolescentes, mas por exemplo, um idoso também ainda pode ainda usar? Com certeza, a pessoa idosa pode usar desde que tenha condições para usar o aparelho, né? Condições a nível de gengiva, a nível de suporte ósseo, né? Ele tendo condições, sem problema nenhum, a ortodontia funciona tanto para as crianças como para os idosos também, com algumas limitações, é claro, mas... Tá. Não, eu perguntei porque interessante que no passado o remédio que se tinha para resolver o problema do dente era tirar o dente e botar a dentadura, né? Então, não é isso, não? Antigamente não se tinha muitas opções pelo fato do... Tá ruim o dente, tira o dente, põe a dentadura. Aí, a tecnologia avançou muito, né? Os materiais, os tratamentos evoluíram e hoje em dia tem-se o cuidado principal de preservar os dentes ao máximo, né? Impedir totalmente, deixar como último recurso a extração do dente. Aquela história de chupeta joga o dente para frente, é isso? Os maus hábitos eles vão prejudicar sim a dentição, desde que a chupeta seja retirada num período que vai até 3 ou 4 anos, os problemas não serão muito... É chupeta e dedo, não? A sucção de polegar é um problema bem sério, porque a chupeta você tira da criança, só que o dedo... Não dá para te cortar o dedo. Não dá para tirar. Então, se você tem uma criança que tem o hábito de... Chupar dedo, você substitui pela chupeta. Pimentel até hoje chupa dedo? Oportunamente remove essa chupeta para que o problema a nível de dente não seja muito exacerbado. Né? Tá vendo, gente? Ó, sucção de polegar, nome bonito para chupar dedo. Viu? Quem é que chupa dedo aí, produção? Pimentel? Pimenta no dedo pode colocar, doutor? São artifícios que as pessoas usam, que os pais usam, né? É válido, tudo é válido. Tá bom, gente. Doutor, hoje em dia, cresceu também essa questão do acesso do aparelho, né? E diz que tem uma previsão também para o gás crescer. Nós crescemos muito, o Brasil cresceu muito nesse sentido, não? Ou falta muito ainda? Não, o Brasil, em termos de odontologia, tem uma odontologia de ponta, né? Ele pode não ter tanto recurso tecnológico. Certo. O acesso é mais difícil, mas no que diz respeito à competência profissional, o Brasil ele está entre os grandes países em relação à odontologia. Você consegue fazer um raio-x, por exemplo, da saúde aqui de Cubatão? Como é que nós estamos? Um parâmetro desse? Olha, eu não tenho os dados estatísticos, porque eu não estou ligado ao poder público aí, né, no caso da prefeitura. O que eu posso dizer do meu consultório é que hoje eu consegui manter os meus pacientes com uma saúde bucal privilegiada, pelo fato de investir bastante em prevenção, né? Hoje em dia o que acontece é o seguinte: você vai no dentista, senta na cadeira, ele abre a boca, faz um exame e ele não conversa com você, ele não sabe dos teus problemas, ele não sabe dos teus hábitos alimentares e também não faz uma pesquisa sobre isso. Isso influencia? Tudo isso influencia o hábito alimentar? O diferencial do profissional na área odontológica hoje é você ter tempo para poder conversar com o paciente e assimilar todas essas informações para traçar um perfil do seu paciente e já poder ter uma noção dos possíveis problemas que ele pode desenvolver devido aos hábitos que ele tem, entendeu? Certo. E investir bastante em prevenção. Tem muitos pacientes que chegam no meu consultório, adultos, que não sabem escovar o dente, não sabem usar o fio dental,
não sabe da importância da massagem gengival, entendeu? Uma série de coisas que não foram passadas para eles pelos profissionais que anteriormente prestaram atendimento a eles. Talvez os conceitos também eram um pouquinho diferentes, né? Não, os não há essa. Não, tudo bem. Aqui está chegando mais uma pergunta aqui, ó. O dentista consegue diagnosticar uma dor de cabeça por causa do dente? Hoje em dia, assim, 80% da população sofre com um problema que é muito evidente, que é o dor de cabeça. Que é o estresse, né? Sim. O estresse desenvolve determinados hábitos no paciente, diurnos e principalmente noturnos, que são os pressionamentos, que é o pressionamento dos dentes, né? O apertamento dos dentes e o briquismo ou bruxismo. Acho que a minha mulher tem isso, viu? Ela reclama de dor de cabeça, ela fala que aperta muito os dentes mesmo. Então, o fato de você desenvolver todo esse estresse à noite, quando você dorme, você sobrecarrega toda essa musculatura que envolve a elevação da mandíbula, para provocar o fechamento da boca. E essa musculatura ela está inserida na cabeça, né? Nas têmporas, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, se o paciente, durante a noite, ele fica com o hábito de briquismo ou apertamento dos dentes, no dia seguinte, aquela musculatura em fadiga, ela vai provocar dor, né? Então, isso daí é uma coisa que nós tratamos no consultório e tem efeitos muito positivos. Nós conseguimos eliminar a dor de cabeça em 100% com a utilização de dispositivos que eliminam esse apertamento noturno. Bacana. Bem, gente, nosso tempinho agora nesse bloco deu uma estourada, mas daqui a pouco a gente faz um intervalinho e vai voltar aqui continuando falando com o Dr. Benedito Alexandre. Então não sai daí não, que daqui a pouco tem mais informação, tá bom? Oi. Então, já? Bem, gente, estou aqui no consultório do Dr. Benedito, dando sequência à matéria, e eu vou aqui experimentar agora a sensação do gás do riso. Segundo a Mariana, eu estou tranquilo, já aumentou, Mariana. Tá. Nossa. Pulsação e Os batimentos. E os batimentos cardíacos. Estou sendo super monitorado aqui. 100, já fiquei calmo de novo. Pronto. Estou aqui confortavelmente, daqui a pouco o Dr. Benedito vem. Enquanto isso, a gente já vai... A Mariana já está preparando a minha sedação, é isso? A máscara. A máscara. Pimentel, são 2 tanques, pelo que eu estou vendo. Um tanque, Mariana? É o oxigênio e o outro é oximetroso. Qual que é o azul? O azul é oximetroso. E os tanques sempre são desse tamanho ou eles têm menores ou maiores? Tem menores e maiores, mas no caso do uso odontológico, esse é o tamanho mesmo. Ah, tá. Bacana para criança, né? Que tem medo de ingestão, fica ansiosa, então é bacana. Esse cheirinho aqui já é natural do gás ou não? Não, é só da borracha mesmo. Só da borracha, eu acho que... Doutor, mas existe uma média de queda na pulsação ou não? Depende do relaxamento que o gás vai proporcionar para o paciente, né? Tá. Então, à medida que o gás vai sendo administrado, você vai ter uma gradativa queda de batimentos cardíacos. Tá.
entendeu? Porque o seu corpo vai começando a entrar em estágio de sedação, né? Agora, por exemplo, tem um batimento de 96 ali, ó. Você já está um pouquinho, mas só o simples uso do oxigênio puro, como eu te disse, né? O oxigênio já 95, tá vendo? Já estava 106 e só o fato de estar sendo bem oxigenado, né? Quanto tempo demora mais ou menos até o início da... 2, 3 minutos, você já está recebendo oxigênio a 1 minuto. Vamos esperar mais 1 minuto e aí depois nós vamos começar a administrar o gás. O oxigênio, então, ele é um componente. Assim, o gás do riso não é uma mistura do óxido nitroso com o oxigênio, ele é na realidade só o óxido nitroso. É. Ah, tá. Achei que era uma mistura dos dois. Não, a união dos dois é que vai fazer a sedação. Uma coisa muito importante é o seguinte, durante a sedação o paciente ele não pode estar falando, ele tem que estar respirando, inalando o gás, tá? Porque senão a técnica não funciona. Então, a partir do momento que nós começarmos a administrar a mistura de gás, então o nosso repórter aqui vai ficar calmo, em silêncio por alguns instantes e no decorrer da sedação eu vou fazendo algumas perguntas para que ele possa nos dar um retorno de como ele está se sentindo, né? Positivo. O paciente ficar relaxado, tudo tem que se criar um clima, né, para que a sedação funcione efetivamente, né? Então o lugar tem que ficar tranquilo, calmo, luz baixa e o paciente começa a sentir os efeitos da sedação. Então é importante que para que a sedação seja efetiva, que o paciente esteja em condições respiratórias das vias aéreas superiores, ou seja, o nariz, né, em perfeito estado. Se o paciente estiver em estado gripal ou se tiver sinusite crônica que impossibilite uma respiração nasal a contento, a técnica não funciona, ok? Porque esse gás, ele inalado pelo nariz, cai nos pulmões e é ali que o efeito começa a atingir o sistema nervoso central. Começa a falar de uma forma meio estranha já. Se você reparar, ele já começa a falar meio, né, meio difícil de falar, né? Dá para se comunicar normalmente. E o estrabismo está acentuado. É o gás do riso. Então, você está num estágio de sedação um pouquinho além do que normalmente nós utilizamos. Se você tiver com aquela zonzeira, né? Daquela zonzeira, né? Normalmente o estado de relaxamento que nós buscamos é aquele onde você está tranquilão, não chega a ficar tão exacerbado assim quando dá a inalação mais profunda do gás, né? Certo. É importante frisar então que uma das contraindicações seria estados gripais, né? No caso que o gás não vai poder ser inalado, consequentemente ele não vai fazer efeito. A contraindicação, na realidade, ela não prejudica o paciente, e sim ela só inviabiliza o uso da técnica. Simplesmente não vai funcionar. Entendi. A sensação de apreensão. Não, exatamente essa. É uma sensação assim de tranquilidade. Estou sentindo tranquilo, né? Então isso acho que é agradável. É bom, é bom. Agora nós vamos reverter acabou a festa agora. Acabou. Agora nós vamos reverter o quadro de sedação, né? Você vai ver que você está num estágio de sedação e agora nós vamos eliminar o gás e você vai começar a voltar ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecendo. Você vai respirar mais 2 minutos de oxigênio e a sedação tem o seu final.
o paciente é monitorado com um oxímetro, né, que é um aparelho necessário para que se faça uma sedação. E no oxímetro nós podemos observar o nível de batimento cardíaco, que altera consideravelmente durante a sedação e volta a um normal logo depois que essa se... No meu caso, eu comecei com 100, vi que baixei até 86, e agora eu já estou olhando ali 96, estou quase... Você já viu que aquele efeito já está... Já voltou ao normal. Já voltei coisa de menos de um minuto, seguramente em menos de um minuto, a gente percebe que já volta ao normal. Já uma reversibilidade do... Isso daí, no seu caso, tá? Como foi uma demonstração somente, né? Uma coisa que normalmente você faz sem problema nenhum, quando há uma insensibilização da cavidade oral, você tem um pouquinho de dificuldade para falar com clareza. Você notou que você falava de uma forma meio mais alterada, né? Mais pausada, meio... Né? O equipamento é esse, é um aparelho... Esse equipamento é importado, né? Esse equipamento é importado. Existem aparelhos desses que são utilizados no Brasil que são nacionais. Certo. Existe uma empresa já que fabrica esse tipo de aparelho. Só que esse daí eu resolvi comprar e investir nesse equipamento, que esse daí foi o primeiro aparelho desenvolvido nos Estados Unidos para sedação consciente, né? Especificamente para consultório odontológico. Sim. Então tá bom. Bem, gente, programa, vamos voltar para o estúdio, a gente vai terminar o nosso programa. Conversei com o Dr. Benedito. Dr. Benedito, obrigado e sucesso aí nesse empreendimento. Espero que você que está em casa aí, que tem esse pânico, né? Já disse isso no programa, vou dizer agora novamente, tenha uma boa oportunidade. No final do programa, o doutor vai dar os endereços e os telefones de contato. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana.